Oi gente, tudo bem? Eu sou a Clarissa, tutora de literatura do Projeto Farma. E no vídeo de hoje a gente vai passar a entender um pouquinho mais sobre o gênero teatral, ou também conhecido como gênero dramático, e entender um pouquinho das suas principais características. Esse texto teatral ou texto dramático, ele pode ser escrito de duas formas. Tanto na forma de prosa, ou seja, em texto corrido, ou na forma de versos, que então a estrutura é característica das poesias. Além disso, o texto teatral ou texto dramático, ele tem como principal característica o fator de que ele é então interpretado e encenado em palcos, ou seja, ele é um teatro. Então, atores e outros personagens, eles passam então a interpretar o conteúdo escrito nos textos. Essa característica, a gente também tem a presença de diálogos e de monólogos nesse gênero teatral. Os diálogos sendo então caracterizados por um diálogo entre várias pessoas, vários personagens, e o monólogo sendo caracterizado por um diálogo único, ou seja, um personagem que conversa consigo mesmo, que reflete e que não tem uma outra interação com uma outra personagem. Além disso, ele tem um predomínio do discurso em segunda pessoa, ou seja, ele se refere através de tu, vós, você. Ainda ele também é dividido em atos e cenas, e tem uma presença de rubricas. Rubricas, elas são descrições do espaço ou da situação em que o personagem se encontra antes, então, de cada ato. Então, é como se fosse uma introdução ou um esclarecimento sobre o que vai acontecer e dando uma caracterização ao espaço, por exemplo. Então, agora passando um pouco a entender sobre a estrutura desse gênero, ele possui geralmente, além dos personagens, uma caracterização bem específica do tempo e do espaço que a narrativa se encontra. Dando a entender, então, sobre a sua estrutura básica interna, ele possui, então, algumas ordens que são geralmente seguidas, que então ele inicia pela apresentação, que então faz uma exposição tanto dos personagens ou, por exemplo, da ação a ser desenvolvida. Aí depois ele passa, então, a entrar dentro do conflito, que é o momento que surge o principal problemática, as peripécias, que vão ser desenvolvidas ao longo da ação dramática. E por fim tem o desenlace, que então seria o desfecho da trama, que então o problema vai ser resolvido, ou vai ter uma finalização para a história, e finalizar, então, encerrando o enredo. A gente vai passar a reconhecer um pouquinho melhor os diferentes tipos de textos dramáticos que existem. A gente tem a tragédia, que então é um texto teatral marcado por um tom mais sombrio e mais sério e solene, que então vai ter como uma das principais características o uso de linguagem formal e protagonistas que vão então enfrentar dificuldades. Além disso, ele possui uma estrutura que vai geralmente se iniciar com uma ação inicial feliz e se concluir com uma ação triste e geralmente fatal. Além disso, ela tem a presença de personagens nobres, ou seja, reis, rainhas e todos aqueles que vão então englobar esse cenário de nobreza. Além da tragédia, a gente tem a comédia, que então é um texto teatral completamente oposto à tragédia, que então vai ter como uma das principais características um tom mais cômico e coloquial. Então, vai utilizar uma linguagem mais do cotidiano e vai realizar uma sátira a um determinado grupo social ou determinada característica da sociedade. Então, por conta dessa realização, dessa crítica, tem como outra característica a presença de personagens estereotipados. Ou seja, que tem uma característica marcante, que então essa característica, esse estereótipo vai ser utilizado para fazer uma crítica aos efeitos humanos. Então, por fim, a gente tem a farsa, que é então um pequeno texto teatral caracterizado pelo seu teor ridículo e caricatural. Então, essa característica é utilizada para criticar a sociedade e seus hábitos. Então, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Até a próxima, tchau!